Elon Musk, o primeiro ou o último anticristo? Veremos com o nosso amigo do Não há canal. dúvida de que o anticristo já nasceu. Ele se encontra nos seus primeiros anos e assim que atingir a maturidade, ele alcançará o poder supremo. Essa frase foi dita pelo bispo Martinho de Tours no 4º século depois Então foda-se, né? Só quem vai saber é os caras doidos. O cara é quem, de filho? Cristo, há quase 1700 anos. E ele não foi o primeiro e muito menos o último a ter certeza de que o anticristo já estava por aí. Ao longo da história, incontáveis figuras Olha, pra tu ver como tá certo. foram apontadas como sendo o anticristo, e nesse vídeo a gente vai ver algumas delas, que vão de imperadores romanos a generais franceses, passando por papas medievais e empresários sul-africanos. Mas antes de focar Isso aí especificamente nos Isso é anticristos do de cada mal, filho. época, vale a pena a gente dar um passo atrás para entender melhor de onde vem essa ideia geral de anticristo. A palavra anticristo, claro, pode ser encontrada na Bíblia, mas não exatamente nos lugares mais óbvios. Ela não aparece nos evangelhos, nem no Apocalipse, nem nas cartas de Paulo. Na verdade, ela só aparece 5 vezes em toda a Bíblia, e todas elas nas cartas de João. Nessas cartas, o autor fala que o anticristo deve vir, mas também diz que já vieram muitos anticristos. Ou seja, o termo é usado tanto no singular quanto no plural e diz respeito tanto ao futuro quanto ao presente. Além disso, o autor aplica esse termo de forma bem ampla a todas as pessoas que negam que Jesus é o Cristo ou que negam que Jesus veio na carne. Quer dizer, nessas passagens, ser anticristo significa basicamente defender uma doutrina diferente daquela que prega o próprio autor da carta. Não há nenhuma referência nessas passagens das cartas de João a um governo global ou alguém fingindo ser Cristo ou qualquer outra dessas características que atualmente estão muito associadas ao termo. Mas de onde que vem então essas outras ideias, mais presentes no nosso imaginário atual? Essas ideias também vêm da Bíblia, só que de outras passagens. Por exemplo, os evangelhos de Mateus e de Marcos falam na figura do pseudo-cristo ou dos falsos cristos que viriam no lugar de Jesus, dizendo o Cristo sou eu e enganando muitas pessoas. Aqui a ideia continua bem aberta, um pouco diferente ainda dessa ideia mais singular que a gente tem hoje, mas já aparece o tema importante de alguém que se coloca. Será que pra Bíblia seria melhor que o próprio Deus tivesse escrito cada verso, cada linha? Seria mais interessante, né? Essas questões aí são complicadas de cartas, o que vem, o que vai, o que foi alterado, qual é a tradução. Muito difícil controlar isso tudo. No lugar de Cristo, algo que não aparecia lá nas cartas de João. E outra passagem muito importante para a história do conceito, da ideia de anticristo, é uma passagem que aparece na segunda carta aos Tessalonicenses, que diz o seguinte: não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo o que se chama Deus ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Esse adversário, no singular, também encontra alguns paralelos na figura da besta do livro do Apocalipse, que seduz os habitantes da terra, é adorada no lugar de Deus e recebe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. De novo, nenhuma dessas passagens fora das cartas de João usa especificamente o termo anticristo, mas ao longo da história o que aconteceu foi que vários intérpretes da Bíblia leram esses textos lado a lado e concluíram que todos eles apontavam para uma figura única. E a partir disso, alguns deles foram mais além e concluíram até mesmo quem exatamente seria essa figura, qual o seu nome, a sua aparência e a sua procedência. Isso que é o problema, mano. A galera fica lendo tanto o livro, tipo assim, eu sou muito fã do Senhor dos Anéis, né? E no Senhor dos Anéis, especificamente, tem um Saruman, que é um dos magos brancos. E esse mago, ele fica tanto tempo, mano, lendo sobre os anéis, sobre a magia, que acaba que ele acha que ele consegue dominar aquilo, que ele é aquilo também, sabe? Eu acho que é muito problemático pessoas que têm um livro só como base, né? Tipo assim, a vida toda da pessoa é baseada em um livro, entendeu? Mesmo sendo a Bíblia ou sendo o Alcorão, enfim. Pessoas que têm somente um livro como base e carregam esse livro pra sempre, eu acho que é muito perigoso, tá ligado? É aqui que a gente entra, então, propriamente na lista dos anticristos de cada época. Mas, na verdade, antes de entrar na lista rapidinho aqui, só queria agradecer a Insider, que é a nossa apoiadora fiel aqui do canal, Insider, que é quem faz essas camisetas, por exemplo, que eu tô sempre usando aqui nos vídeos. Isso aqui não é Tech T-shirts. São camisetas que são anti-odor, não precisa passar, não desbotam, são super práticas, super duráveis. E se você quiser conhecer a Insider, que eu recomendo bastante, clica aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, usando esse cupom dos anticristos de cada época. O primeiro de todos os suspeitos de ser o anticristo parece ter sido
imperador Só que esse queixinho aqui, hein? Queixinho de anticristo do caralho. Nero. Quando o Apocalipse e os Evangelhos foram O Nero, escritos, Nero já supostamente, tinha foi um fila morrido, da puta, mas né? algumas lendas ainda circulavam no mundo romano de que ele de alguma forma voltaria para reassumir o trono. Uma fonte do primeiro século, por exemplo, diz que as informações sobre a morte de Nero eram variadas e por isso muitas pessoas imaginavam e acreditavam que ele estava vivo. E outra fonte diz que alguns agiam como se ele ainda estivesse vivo, né, como se Nero ainda estivesse vivo, e logo fosse retornar para infligir destruição aos seus inimigos. Com o tempo, a ideia de que Nero tivesse só escondido e se preparando para voltar com tudo foi perdendo força, mas no seu lugar começaram a surgir rumores de que sim, ele tinha morrido, mas em breve ele ressuscitaria. E nessa linha, um autor cristão do terceiro século, por exemplo, que é o Comodiano, escreveu que Nero subirá do inferno. Mano, e conquistador... esses nomes são muito bons, né, mano? Comodiano, Hesperidona. Não, O Hesperidona. romano então dirá: Eu sou o Cristo, a quem vocês sempre fazem as suas preces. No quinto século também, outro autor escreveu que Nero ainda aparecerá imediatamente antes da vinda do anticristo. Aqui ele já não é exatamente o anticristo, né? Mas precede essa figura singular do anticristo do final Seja a dos galera tempos. devagando, Nesse meio mano, tempo, que vários outros nem imperadores o Trop que romanos... fala que o Michael Jackson tá vivo na Bahia ou em qualquer outro lugar. Essas pessoas vão, mano. Foda. Esse cara especificamente, eu acho que deveria ter ido, né? Tem toda essa conversa que ele tá com fogo em uma cidade. Não sei se é real, mas, porra, se tiver, que latada do caralho, hein? Também foram vistos como anticristo, né? Principalmente aqueles que tinham perseguido de forma mais dura os cristãos, como por exemplo Domiciano no século I e Décio no século III, e até alguns cristãos também foram associados ao anticristo. Um exemplo muito marcante na antiguidade é o presbítero Ário, que foi condenado como herege depois do concílio de Nicéia por defender que Cristo não era da mesma natureza divina que Deus Pai. Caralho, imagina. Os caras matar o cara por causa disso, mano. Doutrina chamada de arianismo, né? E por causa dessa condenação do arianismo, o Ário foi identificado por algumas figuras ali daquele contexto mas aí como o anticristo. Mas ariano vem de arianismo? O termo ariano vem de arianismo. Ah, não, é de outra língua, é do sânscrito. Arya, que significa nobre. Não, são coisas diferentes. Durante a Idade Média, essas especulações também continuaram, né, sobre quem seria o anticristo, e vários tratados foram escritos sobre o assunto. O mais influente deles foi um tratado chamado Sobre o Surgimento e o Tempo do Anticristo, escrito no século X. Bom nome para um álbum, Uma das várias ideias que aparecem nesse tratado é de que o anticristo nasceria na cidade da Babilônia, depois da queda do Sacro Império Romano Germânico, e iria até a cidade de Jerusalém para reconstruir o templo e ser adorado como um deus. Nesse mesmo século, né, no século X, a gente também encontra o primeiro registro de alguém apontando o Papa como sendo suspeito de ser o anticristo. Um bispo francês, adversário do Papa João XV, escreveu que certamente, se ele, o Papa, é desprovido de caridade e repleto de conhecimento vão e arrogante, então ele é o anticristo sentado no templo de Deus e se apresentando como Deus. Depois disso, vários outros papas foram acusados de serem o anticristo. No século XI, por exemplo, no contexto da chamada questão das investiduras, aconteceu de mais de um papa ser eleito ao mesmo tempo por diferentes facções da igreja e dos poderes seculares. Caralho, e não era incomum loucura. que nessa situação um papa declarasse o outro como sendo o anticristo, como Gregório VII fez com Clemente III, por exemplo, e vice-versa. E claro, no contexto das reformas protestantes, esse tipo de acusação ao papa foi elevado à máxima potência. Alguns reformadores como Lutero e Calvino declararam que o próprio papado em si, a instituição e não a pessoa especificamente, era o anticristo. Ou seja, qualquer papa, desde o início dos tempos até o final dos tempos, ou melhor, todos os papas, desde o início dos tempos até o final dos tempos, representavam o adversário descrito ali no Novo Testamento. Os católicos, diante disso, naturalmente devolveram esse favor e também associaram vários reformadores à figura do anticristo, principalmente o Lutero. E para além dessas figuras mais especificamente religiosas, várias autoridades seculares também foram chamadas de anticristo ao longo da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Em 1660, por exemplo, foi publicado um livro com o seguinte título: Uma descrição perfeita do anticristo e de seu falso profeta, na qual é claramente indicado que Oliver Cromwell, que era o líder do lado do parlamento ali na Guerra Civil Inglesa, era o anticristo e João Presbítero era seu falso profeta. Em 1809, outro livro com um título ainda maior foi publicado também para acusar outra pessoa de ser o anticristo. E o título é o seguinte: A identidade entre Napoleão e o anticristo completamente demonstrada, ou um comentário sobre os capítulos
Que eu acho que pro ser humano sempre tá tudo acabando, né? Sempre parece que tá tudo indo pra vala. Então, se esse sentimento ele ocorre aqui com total facilidade, eu imagino que antigamente ocorreria muito mais ainda, né? Porque as garantias eram muito menores. Não que as nossas garantias hoje sejam as garantias, mas eu acho que, querendo ou não, essa é a melhor época pra se viver, né, filho? Tem antibiótico. Capítulos da Escritura relacionados ao Anticristo, no qual se demonstra que todas as passagens se aplicam de maneira marcante a Napoleão e no qual especialmente o número profético 666 é encontrado em seu nome, no nome de Napoleão, com perfeita É? exatidão e de duas maneiras diferentes. Esses livros, obviamente, foram escritos por adversários políticos dessas figuras e não foram nem de longe os únicos nem os últimos a empregar essa tática de demonização na política. Nos tempos da Guerra Fria, por exemplo, diziam que o Mikhail Gorbachev da União Soviética tinha até a marca da besta bem evidente ali na sua cabeça. O Saddam Hussein, no Clássico essa da contexto ali da cabeça Guerra do dele aí. Kuwait, também foi apontado como possível anticristo por alguns autores evangélicos norte-americanos, que apontavam para um projeto do Saddam Hussein de reconstrução da Babilônia como sendo um sinal do fim dos tempos. Mais recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron também se tornou um forte candidato a ser o anticristo, né, principalmente no papel daquele que criaria um governo global para submeter Ah, toda a mas tribo, eu acho que povo. ninguém vai bater o Elon nesse quesito. Atualmente. Mano, a questão do chip, mano, bate exatamente com o da Bíblia, tá ligado? E ele tem todo esse quesito também de uma pessoa, supostamente uma pessoa inteligente, que tem boa oratória, que convence as massas. Tá maluco, filho? Não é assim não. É, mas eu acho que atualmente o maior suspeito mesmo vai ser o Elon, pai. E eu acho que vai ser por muitos anos. E eu acho que é verdade, acho que ele é mesmo o anticristo. Língua e nação, e por aí vai, né? Os exemplos são realmente incontáveis e até o Elon Musk tem entrado no páreo aí e aparecido na internet, em algumas entrevistas, como um suspeito de ser o anticristo. Agora, por que será que essa especulação sobre o anticristo sempre gerou tanto interesse historicamente? Um primeiro fator que fica bem claro, principalmente nesses últimos exemplos que eu coloquei, é o uso político dessas especulações. Rotular um adversário como o anticristo, o contrário a Cristo, pode ser muito eficiente para neutralizar qualquer apoio ou qualquer simpatia por uma determinada Essa figura. foto do É uma Obama é muito forma bem famosa, né, eficaz mano? de Muito bem achatar feito. a análise política, Nessa achatar a época, complexidade pelo menos política e nessa época aqui no Brasil, pelo menos eu não lembrava em pensar assim, porra, o Obama é uma pau no cu, caralho. A imagem do Obama era muito positiva, pô. Acho que hoje em dia, depois que tudo que passou, né, a gente observar, dá pra ver que não, né, que as guerras continuaram, mesmo ele aparecendo ser da esquerda, pró-povo, né, enfim. transformar situações complexas que demandam muita reflexão, análise e pensamento em uma escolha fácil entre o bem e o mal. Então pode ser algo muito favorável a uma pessoa que cria esse discurso, né, para demonizar o seu adversário político, e pode ser algo também mais cômodo e mais confortável para alguém que quer se engajar no debate e poder assumir um lado com todas as forças, né, e desconsiderar qualquer outro mérito ou virtude do lado adversário. Afinal de contas, o seu lado representa Deus, o bem e a justiça, e o Faz lado total adversário sentido representa esse o ponto mal, a dele. injustiça e tudo que há de errado no mundo. Além disso, né, além desse fator político, outro fator que também pode tornar muito atrativo esse exercício de apontar pessoas do presente como sendo o anticristo é que esse exercício pode funcionar como um antídoto contra o caos, uma forma de dar sentido a uma realidade confusa e ameaçadora. Como escreveu um historiador chamado Robert Fuller, o pensamento apocalíptico, dentro do qual se insere essa busca pelo anticristo, auxilia a comunidade de fé ao situar seus problemas em um contexto transcendental ou mítico, no qual um desfecho vitorioso. Que é justamente criar um inimigo, né? O que todos esses pessoal de esquerda falam e tal, é a questão da criação do inimigo em comum. Porque com a criação de um inimigo, você também consegue criar identidade, pô. Então, você é um indivíduo, certo? E você, como indivíduo, você odeia esse grupo, essa minoria, esse outro indivíduo, enfim. É... Perdi meu ponto. É garantido. Seu Ah, tá. propósito. Da criação de inimigo e identidade. É porque tu tem aqui teu inimigo, né? E tu, como indivíduo, tem esse inimigo aqui. Você é. Você um contra um que se foda. Mas aí tu encontra um outro indivíduo que também tem esse inimigo em comum. E aí, com duas pessoas, aí tu já vai juntando duas, três, e hoje com a internet, né? É worldwide, fi, é global a parada. Então, em todos os lugares do mundo, tem indivíduos que têm um inimigo,
Se eles se juntam, enquanto mais pessoas adentram um grupo, filho, cada vez vai ficar pior, que os caras vão ficar cada vez mais extremistas e cada vez mais com a identidade daquele grupo, do grupo que odeia esse inimigo. Então aqui no caso o amigo escreveu esse livro, né, o Robert Fuller. O propósito, possivelmente, de nomear alguém como anticristo é que as pessoas podem e devem suportar as crises seguras no conhecimento que as suas tribulações fazem parte do plano de Deus para o triunfo final sobre o mal. Certo, isso aí não é exatamente o que eu falei, mas também soma-se, né? Nada vai ser substancial e pontual na vida, né? Então, isso aí adiciona mais um ponto em todo esse... Cheio de alguma coisa queimando. Aqui em casa não é. Isto é demonstrar que as pessoas podem e devem suportar tais crises seguras no conhecimento de que suas tribulações fazem parte do plano de Deus para o triunfo final sobre o mal. Quer dizer, o imaginário bíblico sobre o fim dos tempos serve como um esquema dentro do qual a pessoa pode enquadrar os elementos ali, os fatos da sua própria vida e os eventos que ela percebe ao seu redor e dessa forma conseguir dar um sentido positivo, com expectativas positivas para a sua experiência cotidiana. Nesse espírito, então, identificar que o anticristo já está por aí e que as profecias estão se cumprindo, pode servir como um reforço importante para a crença de que Deus está de fato no controle e de que nenhum mal, nenhum sofrimento e nenhuma injustiça que a gente observa no presente será em vão, porque tudo isso já estava previsto nos planos celestiais. Inclusive, a sutilidade do imaginário político para o presente, tanto no caso do uso político quanto no caso do uso psicológico, social, também pode ajudar a entender por que em todas as épocas as pessoas acreditavam que o anticristo viria no seu próprio tempo, no seu presente. Ora, se o anticristo já tivesse vindo ou se fosse demorar séculos para vir, toda essa ideia perderia muito da sua força e do seu interesse, da sua relevância para a vida das pessoas. Se o bispo Martinho de Tours, com quem a gente começou esse vídeo, por exemplo, tivesse dito lá no século IV... Pô, cara, que eles são pessoas inteligentes, que nem as pessoas que fazem esses vídeos, assim, que têm a capacidade técnica de desenvolver um roteiro, não... um vagabundo que dá play e pausa. Que o anticristo não tinha nascido ainda, mas que ele nasceria dentro de 1700 anos, provavelmente ninguém daria a mínima para essa informação e dificilmente ela teria sobrevivido, inclusive, como documentação histórica. E se alguém dissesse hoje, né, no século XXI, que o Martinho de Tours estava certo e que realmente o anticristo veio no século IV, ninguém daria a menor bola. O que é considerado relevante hoje, o que dá ibope, entre aspas, são os suspeitos que estão aí, vivos e ativos, né? Um Macron, um Elon Musk, um Papa Francisco. Agora, não, mas é o Elon Musk pra caralho. Ninguém. E a ideia de que Napoleão era o anticristo soa até um tanto ridícula, né? Mas fica a pergunta, né? Será que ela é mais ridícula realmente que a ideia, por exemplo, de que o Elon Musk é o anticristo? Ou será que ela é simplesmente só um pouco mais antiga? O Elon Musk supostamente roubou a ideia do brasileiro, né? Que desenvolveu lá em Harvard, aquele cara meio calvo que vai no flow, meio assim e tal. Não sei o que, o chip. Supostamente roubou a tecnologia do cara, de certa forma, né? De como faz a conexão entre a parte do hardware, né? A parte mecânica construída do chip e a conexão com os neurônios, né? Supostamente o Elon roubou essa tecnologia desse brasileiro. E... é o chip, né? Então eu acho que ele é o que tá, é o que tá mais perto pra caralho, filho, de todos os outros. Enfim, teria infinitas outras coisas para falar sobre esse assunto aqui, né, como sobre interpretações mais alegóricas do anticristo, aplicáveis a todos os tempos, como por exemplo a interpretação que o Orígenes de Alexandria faz no século II sobre o anticristo. A gente poderia falar também sobre interpretações preteristas, né, que vão um pouco na contramão do que eu falei agora, que são pessoas que acreditam nas profecias do Apocalipse, mas acreditam que elas se cumpriram já no passado. E a gente poderia falar de vários outros suspeitos, né, como Saladino, Átila I. Caralho, que foda, mano. Por isso que é bom o cara ver esses vídeos também. Eu conheço gente que pensava assim, eu nunca tinha conhecido, eu tava no Maranhão, junto com o Espetão, fui pra lá, né? Aí a gente fazendo nossas missões no Maranhão, a gente pegou um Uber e tal, conversando, e o Uber tava justamente contando essa história que casaria com esse preteísmo aí que ele falou, que são das pessoas que acreditam que todos os males já ocorreram, né? Então todos esses BOs ali que rolam do... tipo assim, vai ter um mar de sangue, vai morrer não sei o quê, o céu vai ficar vermelho, o mar vai secar, algo do tipo. Existem pessoas que acreditam que isso já aconteceu e atualmente é o tempo de graça, né? É
É o tempo das graças, no caso. Mas eu, né, eu fui criado como católico, né? Então, isso aí já não tem na doutrina especificamente. Pois é, tropa, inscrevam-se no canal do nosso brother Historietas Assombradas para Crianças Alopradas. Estranha História. Muitos vídeos bons lá, fora do normal. Me siga no Instagram, dá o like nesse vídeo e considere apoiar nos apoia-se. A tropa não tem como, chitra!